O que aconteceu com a Arca da Aliança? Para que foi construída? O que ela continha? Onde ela ficava? E por que ninguém podia tocar nela, com exceção dos levitas? Você descobrirá curiosidades e mistérios e pontos importantes que você não sabia e precisa saber, desde sua criação, que fascina e intriga até os dias de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. A Bíblia é a única verdade absoluta. Hoje vamos explorar um dos artefatos mais enigmáticos e sagrados do Velho Testamento, a Arca da Aliança. Vamos investigar os seus mistérios e descobrir o seu significado. A Arca da Aliança foi um objeto sagrado construído pelos hebreus, após Moisés receber ordens do Deus no Monte Sinai, sendo ela a representação material da aliança de Deus com o povo escolhido, os hebreus. E para entendermos melhor a sua simbologia e significado, temos que voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente no Egito Antigo, no período do faraó Ramsés II. Em aproximadamente 1300 anos antes de Cristo, período esse apontado pelos teólogos como o momento do grande êxodo do Egito, a grande fuga dos hebreus em direção à Terra Prometida. Essa fuga aconteceu após uma longa estadia no Egito, amparada pelo grande José do Egito, filho de Jacó, patriarca de Israel. História essa descrita no livro de Gênesis. Eles se estabeleceram no Egito por séculos e foram cada vez mais abençoados por Deus. Estavam prosperando grandiosamente e se multiplicando. Muitos ficando cada vez mais poderosos, assim começaram a representar uma ameaça em potencial para os egípcios. E por sua vez passaram a persegui-los e no final escravizaram. E assim foi por cerca de 400 anos depois de muitos sofrimentos, clamores e orações. Deus prepara um homem para os livrar dessa escravidão. Moisés, inspirado por Deus, liderou os hebreus na fuga do Egito, onde foram perseguidos pelo faraó e seu poderoso exército. Foram protegidos e guiados por Deus até chegarem à terra onde corre leite e mel. A terra prometida, Canaã. Atualmente corresponde à região de Israel. Como sinal dessa aliança, Deus entrega a Moisés no Monte Sinai as tábuas da lei, 2 pedras com as leis de Deus, ou os 10 mandamentos escritas por ele, leis na qual o povo tinha que seguir para ser uma sociedade justa e fraterna. E assim conseguiram agradar e concretizar a aliança com Deus. E essas leis foram guardadas na Arca da Aliança. Como foi feita? No Monte Sinai, Deus dá ordem a Moisés para a construção da Arca da Aliança, conforme suas instruções. As instruções estão registradas no livro do Êxodo, capítulo 25 e versículo 10, onde disse Deus: diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa por dentro e por fora. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro. Olhando para a tampa, as suas 2 asas ficaram abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedras que eu vou lhe dar, e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, no meio dos 2 querubins, eu lhe darei minhas leis para o povo de Israel.
O que continha na arca? A Arca da Aliança, além das tábuas dos 10 mandamentos, com os princípios básicos da lei judaica e da moral cristã, também estava na arca o cajado de Arão de madeira seca e morta que floresceu, descrito no livro de Números, capítulo 17, sendo o sinal de que ele havia sido escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote do povo, o povo de Israel. O milagre ocorreu no contexto de uma disputa entre as tribos de Israel sobre quem deveria ser o líder religioso do povo. Cada tribo apresentou seu próprio líder que colocou seu cajado no tabernáculo, diante de Deus. Deus disse que o cajado do homem escolhido floresceria. No dia seguinte, Moisés voltou ao tabernáculo e viu a vara de Arão. Viu que ela havia brotado e produzido botões, flores e amêndoas. Os outros cajados permaneceram inalterados. Esse milagre foi um sinal claro de que Deus havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote. E por fim, um vaso com maná. O maná foi um alimento milagroso que Deus deu aos israelitas durante sua jornada pelo deserto, após a fuga do Egito. O maná era um alimento parecido com a semente de coentro e tinha um sabor de bolos de mel. Ele caía do céu todas as manhãs e os israelitas coletavam para comer o maná. O maná foi um símbolo da provisão de Deus para seu povo. Ele era um lembrete de que Deus estava sempre com os israelitas, mesmo em tempos difíceis, sendo guardado na arca para que gerações futuras lembrem da provisão e aliança de Deus com o seu povo, mesmo em tempos difíceis, desde que obedeçam os seus mandamentos. Onde foi colocada? Após a construção, a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, um altar santo e sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, localizado no centro do tabernáculo, uma tenda móvel, uma vez que estava em constante movimento a caminho da terra prometida. Essa tenda era como o templo que servia como morada para Deus, entre os israelitas, após a construção do Templo de Salomão em Jerusalém. A Arca da Aliança foi transferida para o Santo dos Santos, dentro do templo, sendo esse o local mais sagrado em Jerusalém. Era um cômodo retangular feito de cedro, revestido de ouro puro, e também apenas os sacerdotes podiam entrar. Porque apenas os levitas podiam tocar na arca? Porque apenas os levitas podiam encostar na arca? Porque a Arca da Aliança era um objeto sagrado, puro e santificado, sendo um símbolo material do próprio Deus, onde pessoas impuras e pecadoras não podiam tocar, e apenas os sacerdotes eram autorizados a tocá-la, como descrito no livro de Crônicas, no capítulo 15, do versículo 2, onde disse o rei Davi após a morte de Uzá, após Uzá encostar na arca: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. O incidente ocorreu quando Davi estava transportando a Arca da Aliança para Jerusalém. Os bois que puxavam o carro tropeçaram e a arca começou a cair. Uzá, que estava guiando os bois, estendeu a mão para segurá-la. No entanto, ele foi imediatamente morto por Deus. O que aconteceu com a Arca da Aliança? O mistério, a última vez que ela é mencionada no Velho Testamento, é no segundo livro de Reis, capítulo 25, que relata a destruição do Templo de Salomão pelos babilônicos. Durante o reinado do rei Nabucodonosor, em 586 a.C., conforme o relato bíblico no livro de Jeremias, os babilônicos chegaram a Jerusalém no 9º ano do reinado de Zedequias, e no 10º mês acamparam diante da cidade. Levantaram trincheiras em redor dela, e o cerco durou 18 a 8 meses. Durante esse tempo, os babilônicos bombardearam a cidade com flechas e catapultas.
No 11º ano do reinado de Zedequias, os babilônicos finalmente conseguiram derrubar os muros da cidade. Eles entraram na cidade e saquearam-na. O templo de Salomão foi incendiado e o rei Zedequias foi capturado e executado, sendo eles, os israelitas, castigados por Deus, pois persistia no pecado e na idolatria. Os babilônicos saquearam o templo e levaram todos os utensílios, mas não cita o que aconteceu com a Arca da Aliança, dando espaço para várias teorias. Uma teoria bem comentada é que ela foi escondida por sacerdotes judeus para protegê-la dos babilônicos. Os sacerdotes esconderam a Arca da Aliança um pouco antes da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, em cavernas, os túneis no subterrâneo do Templo de Salomão, como hoje existe uma mesquita muçulmana. Naquele local, o dono da rocha, que é de responsabilidade do governo muçulmano da Jordânia, ninguém tem autorização para realizar escavações arqueológicas ali. Sendo assim, provavelmente nunca saberemos o que tem ali por baixo. Outra teoria é que ela foi destruída pelos babilônicos. Uma terceira teoria é que ela foi levada para a Etiópia, onde ainda é mantida pela Igreja Ortodoxa Etíope. E de acordo com sua lenda etíope, a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia pelo rei Menelik, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão. Menelik teria visitado seu pai em Jerusalém e, ao retornar para a Etiópia, a lenda afirma que a arca foi levada para a igreja de Nossa Senhora de Sião. A igreja é protegida por monges que juraram protegê-la e é uma lenda muito popular na Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que a arca está realmente lá. No entanto, não há evidências materiais ou históricas que apoiem a lenda da Arca da Aliança na Etiópia. Existem também uma teoria recente de que a arca está enterrada embaixo da colina do Calvário, em uma gruta que fica abaixo do lugar onde Jesus foi crucificado. Hong Wei, um enfermeiro anestesista que ficou famoso por anunciar grandes descobertas, por grandes descobertas arqueológicas, ele afirmou haver encontrado a Arca da Aliança enterrado, abaixo do suposto local onde teria sido crucificado Jesus, mas também sem provas. Ele morreu e não revelou o local. A arca foi levada para o céu. Há também essa hipótese, baseada no texto de Apocalipse 11:19, onde afirma que o apóstolo João teve uma visão da Arca da Aliança no céu. Deus teria levado a arca para o céu para confirmar o fim da antiga aliança. A visão de João da Arca da Aliança no céu também seria uma confirmação da nova, estabelecida por Jesus. Que Deus tenha realizado isso para evitar uma idolatria relacionada com a arca. Existe até a teoria de que ela é um artefato com tecnologia alienígena. Vira o tema do filme da série Indiana Jones, a Arca da Aliança, onde os nazistas queriam usar seus poderes místicos para os fins malignos. Fato é que a Arca da Aliança é o símbolo supremo de poder de Deus de Israel, derrubando as muralhas das cidades inimigas, causando epidemias entre os povos pagãos e fulminando os mortais que ousam tocá-la. Os historiadores e arqueólogos modernos ainda não conseguiram determinar o paradeiro da arca. Entretanto, uma coisa é certa: a Arca da Aliança é um objeto que continua a fascinar e inspirar as pessoas. Ela é um lembrete da importância de fé e da relação entre Deus e o homem. Ela ainda é citada pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 3, do versículo 16. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela e nem farão outra. Entretanto,
Hoje, a arca não é mais necessária. Antigamente, Deus manifestava a sua presença junto. Mas hoje, ele se manifesta por Jesus. A Arca da Aliança era apenas um símbolo daquilo que viria depois. Agora, Deus está presente no coração de cada crente, de cada pessoa. E o que você acha que aconteceu com ela? Deixa aqui seu comentário. E se gosta de curiosidades e histórias da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.